Nesse vídeo nós vamos conversar sobre dois dos temas mais abordados aqui ao longo da história do canal, que é gerador e correção de fator de potência. Eu vou te falar o que fazer com um banco de capacitores quando você tem a carga sendo alimentada por um gerador. Se você gosta desses assuntos, não deixa de se inscrever aqui no canal, porque regularmente eu falo sobre eles. Tem uma playlist ensinando a automatizar a partida e a transferência de gerador. Tem outros diversos vídeos falando sobre assuntos relacionados a gerador também, que não estão na playlist. E tem muito assunto também falando sobre correção de fator de potência, inclusive um curso gratuito também. Então, se você tem interesse em aprender mais sobre correção de fator de potência, acessa a playlist, vou deixar um card aqui em cima. Acesse o curso também gratuito, onde eu consigo aprofundar um pouco mais esses temas. E esse curso vai estar aqui na descrição, o link dele vai estar aqui na descrição. E também a Brasiltec fornece material para correção de fator de potência, fornece capacitores, contadores, disjuntores, o controlador de fator de potência. Vou deixar um link aqui também, onde você consegue gerar uma lista de materiais, a lista de compra, automaticamente com todos os itens aí que você vai precisar para o seu banco de capacitores. Bom, e voltando para o assunto, o que fazer com o seu banco de capacitores quando é o gerador quem alimenta a sua carga? Se o seu único objetivo com a correção de fator de potência é deixar de pagar a multa pelo consumo reativo excedente, a multa que a concessionária te cobra na sua fatura de energia, se o seu único objetivo é parar de pagar essa multa, quando a carga está sendo alimentada pelo gerador, não tem multa, então não precisa ligar o banco de capacitores. Se você vai ligar, se a carga está sendo alimentada pelo gerador e o seu único objetivo é parar de pagar multa, não precisa ligar o banco. Agora, pode ser ligado o banco? Pode, e o recomendado é que seja ligado realmente. A correção de fator de potência, ela não serve só para deixar de pagar a multa. Esses outros benefícios da correção de fator de potência, eles estão atrelados à redução da corrente. Quando você tem a redução da corrente do circuito, você vai ter menos queda de tensão, você vai ter menos desperdício de energia, os cabos vão esquentar menos, então você vai perder menos energia pelo efeito Joule, vai desperdiçar, as perdas vão ser menores. Você vai ter também um aumento da vida útil dos componentes, porque eles vão trabalhar com uma corrente mais baixa, num uso menos severo. Então os componentes em geral eles vão durar mais. E tem um fator bastante crítico também para os casos onde o seu circuito está no limite da sua capacidade, principalmente na parte da alimentação. Se estiver no limite da capacidade e você deixar de corrigir o fator de potência, o incremento de corrente que você vai ter pode fazer com que essa corrente ultrapasse os limites. E aí, ultrapassando os limites, você vai ter danos aos componentes, você vai ter o desarme dos disjuntores e a interrupção do seu fornecimento de energia. Então, se estiver muito próximo do limite, a corrente, considerando o fator de potência corrigido, se você tira essa correção de fator de potência, a corrente vai aumentar e você pode ter sérios problemas aí que vão, inclusive, causar a falta de energia, que é justamente o que você não quer tendo um gerador. Então, resumindo o que eu já falei até aqui, se você quer unicamente parar de pagar multa, não precisa ligar o banco de capacitores. Se você quer os outros benefícios da correção de fator de potência, que são vários, né? Você liga o banco de capacitores. Mas pode ligar tendo gerador, porque se ouve por aí que às vezes não pode ligar o banco de capacitores quando se tem gerador. Realmente você pode ter problemas, então é preciso tomar alguns cuidados para definir se esse banco de capacitores vai ficar ligado ou não. Se o banco de capacitores é automático, que eu acredito que seja a maioria das correções de fator de potência, pelo menos das mais recentes que são feitas hoje em dia, já que um controlador de fator de potência ele é bem barato, então não há mais tanta necessidade de fazer correção de fator de potência fixa. Quando você tem, então, uma correção automática, o que vai acontecer? O seu controlador ele vai ter um delay, um retardo para acionar os capacitores. Isso é configurável, geralmente se deixa aí na casa dos 30 segundos, às vezes mais, às vezes menos, mas geralmente é de 30 para frente. Então, cada capacitor vai ser acionado com 30 segundos de atraso e até o fator de potência ele chegar no nível adequado. O controlador não vai acionar mais capacitores do que é necessário. Então, quando você liga o gerador, a carga vai estar toda desligada, você liga o gerador e começa a ligar as cargas. Se o banco de capacitores é automático, ele vai contar 30 segundos. Vamos supondo que você configurou para 30 segundos. Ele vai contar 30 segundos e liga o primeiro estágio, a primeira célula capacitiva. Conta mais 30, liga outra. Conta mais 30, liga outra. E só vai ligar o que for necessário. Então, se o controlador é automático, você não precisa se preocupar, porque vai funcionar tranquilamente. Agora, se a correção ela é fixa, aí vai depender. A correção pode ser fixa junto com a carga ou pode ser fixa geral, né? Uma correção geral de vários capacitores que é fixa e geralmente é na entrada de energia ou próxima da densidade maior de cargas. Nesse caso, vamos considerar primeiro a carga sendo fixa, um banco de grande porte com uma correção fixa. Nesse caso, você não deve ligar, porque uma vez que o gerador começa a alimentar a carga, uma vez que o gerador é conectado pela chave de transferência, esse banco de capacitores ele vai ligar e aí você vai ter um percentual pequeno de cargas ainda, você vai ter poucas cargas ligadas, que são cargas indutivas em geral, né, motores e tal,
Então você vai ter poucos motores e muitos capacitores. E isso vai fazer com que a tensão se eleve e o gerador ele controla a tensão também, ele monitora a tensão e controla. E ele controla através da corrente de campo. Então, uma vez a tensão estando muito alta por conta desse excesso de capacitores, essa tensão vai estar muito alta, a corrente de campo vai cada vez caindo mais, até que pode-se ter problemas com falha por perda de campo. Pode-se ter a perda do campo da excitação do gerador, e aí o gerador entra em falha, para de fornecer energia também, e esse defeito pode ser causado então pelo banco de capacitores, ou até por outras cargas capacitivas, né? Tem circuitos de iluminação que são capacitivos também, e isso pode acontecer, essa falha pode acontecer. Mas aqui eu estou falando de banco de capacitor, né? Então se for fixo, não liga quando liga o gerador, porque a sua carga vai ligar aos poucos e isso pode te causar problemas. Agora, se a correção ela é individual, lá no motor, ou num grupinho de cargas pequeno, e esse capacitor ou esses capacitores só vão ligar quando a carga ligar. Eu já falei muito sobre isso aqui também, né? Quando você tem, eu já falei aqui na playlist onde eu falo sobre correção de fator de potência, eu digo qual que é a potência máxima do capacitor, considerando essa correção individual para o motor, não se pode ter uma potência tão significativa, tão grande. Quando que se deve usar um contator separado para o capacitor e quando que dá para usar o próprio contator do motor para ligar o capacitor também. Eu já falei sobre isso aqui, não vou ser repetitivo, mas enfim. Quando você tem a correção individual, então, desse motor, esse capacitor ele só vai ligar quando o motor ligar. Então isso não vai causar problemas para o gerador, porque uma vez que entrou a carga capacitiva, entra a carga indutiva junto, e então não vai ter problema aí com perda de campo. Inclusive esse capacitor vai ajudar a reduzir a corrente do motor e vai ajudar o circuito como um todo. São aqueles benefícios que eu citei antes, atrelados à redução da corrente. São vários benefícios e por isso vale sim a pena corrigir o fator de potência quando você tem a carga sendo alimentada pelo gerador, a menos que seja uma correção fixa. Mas se você tem correção fixa também, dá uma olhada já para de repente automatizar esse banco de capacitores, vale a pena. É muito bacana o controlador automático, porque ele vai ligar somente os capacitores necessários aí para que essa correção aconteça da melhor forma possível e a corrente fique baixa e você tem uma série de benefícios além da extinção da multa. Então acredito que essas dúvidas tenham sido sanadas. Era uma pergunta que era corriqueira aqui no canal, até demorou para eu fazer esse vídeo, ainda mais se tratando de dois assuntos que eu já falei tanto, né? Mas enfim, acredito que tenha ficado claro. Então se você entendeu, se você tem alguma coisa para contribuir, talvez se você trabalha com geradores, trabalha com correção de fator de potência, tem alguma coisa para agregar aqui, por favor deixa um comentário, deixa o like também, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e se você precisar comprar material para fazer correção de fator de potência ou chaves de transferência e tudo mais, acesse o site da Brasiltec, vai estar o link aqui na descrição desse vídeo.